Em uma sociedade em que a utilidade é sinônimo de rentabilidade, tudo aquilo que não tem interesse econômico torna-se indesejável e inútil. É comum ouvirmos perguntas como: para que serve a filosofia? Qual a utilidade da história? O que ganho lendo literatura? Para que perder tempo com as artes? Para enfrentarmos de modo minimamente sério estas questões, teremos que diferenciar os dois sentidos comuns da palavra utilidade. O primeiro sentido é o da utilidade enquanto a capacidade de satisfazer as necessidades imediatas. A utilidade estaria próxima de um aparelhamento técnico da vida e de uma ditadura do benefício econômico. A partir desse sentido, as perguntas sobre a utilidade e a serventia da história, da filosofia, da literatura e das artes normalmente são respondidas de três modos pelos defensores de um utilitarismo rentável. No primeiro modo, estas áreas são imediatamente marginalizadas e declaradas como imprecisas e meramente espaços de gostos pessoais e opiniões. O segundo tipo de resposta é de que a história, a filosofia, a literatura e as artes não geram lucro, rendas e interesses econômicos, sendo entendidas como um hobby, um passatempo e uma fantasia pseudo-intelectual de falsa erudição, a ser cumprida por todos aqueles que entendem que tempo é dinheiro. Desse modo, seriam atividades para uma velhice estável. Por último, o último tipo de resposta para essas perguntas, que normalmente frequenta a ideologia utilitária dominante, é a que passa a conferir serventia para as humanidades. E ao dar serventia, acaba transformando a filosofia em autoajuda, a história em um depósito de curiosidades e lições para a vida, a literatura em pura diversão e entretenimento. E assim tornam-se vendáveis e com a eficácia de um utensílio. Assim, este primeiro sentido de utilidade mata progressivamente o horizonte civil, inspirador de toda a atividade humana e do cultivo de si. Nesse universo de sentido utilitário, um celular vale mais do que uma poesia. O segundo sentido da utilidade é o que faz dela uma qualidade do melhoramento do próprio humano. Algo que não é imediato e tampouco se compra com cartão de crédito ou Bitcoin. Aqui, a utilidade não se confunde com rentabilidade. São com estes saberes considerados inúteis que o humano pode compartilhá-los à vontade, sem nenhuma preocupação em empobrecer-se no processo da partilha. Com a história, com a filosofia, com a literatura e com as artes, não se privatizam os benefícios e se socializam as perdas. Com elas se aprende, como diz meu amigo e filósofo professor Miguel Spinelli, que a perfeição é enfadonha e que os saberes precisam continuamente se recompor. Com a história, por exemplo, é possível desenvolver a consciência e o sentimento de que as instituições, as formas de viver, as relações econômicas, políticas, culturais foram construídas e mantidas por escolhas humanas e que, portanto, essas escolhas poderiam ser outras, poderiam ser alteradas. A história nos ajuda a escapar das comparações fáceis, rasteiras, maniqueístas e confortáveis, a não aceitar as posturas e ideias que buscam uma simplificação da realidade. Com a filosofia, por exemplo, é possível entender que as perguntas são mais importantes do que as respostas, de que sua função, na verdade, é muito simples, nada mirabolante. A filosofia não está preocupada com questões como se Deus existe, se Deus não existe, se um governo é justo ou não é justo, se você é feliz ou não é feliz. Ela é muito mais simples. A filosofia lhe ajudará a fazer perguntas. Por exemplo, quando alguém fala Deus, o que quer dizer com Deus? Quando alguém fala justo, o que quer dizer com justo? Quando alguém fala felicidade, o que quer dizer com felicidade? As ditas humanidades nos ajudam a lembrar que tempo não é dinheiro, que o importante não é saber
para o que uma coisa serve, mas o que esta coisa é, para nos lembrar que os saberes inúteis são fundamentais para o cultivo de si, para a educação dos sentimentos, para encarar as complexidades do mundo social, para identificar que o passado não é ultrapassado. Por fim, de acordo com os filósofos da antiguidade, a história, a filosofia, a literatura e as artes exigem que o humano não almeje nunca ser um Deus, mas que tenha a coragem de ser humano. Que façamos o bom uso da nossa razão, não apenas em um sentido técnico, a serviço da riqueza ou majoritariamente a serviço da pobreza, mas sim na busca de maiores bens humanos, que são o exercício da razão e a qualificação do humano.